Graças a Deus, que Jesus nos abençoe. Obrigada, Flor. Hoje é 16 de novembro de 2016. Baixando meu somzinho aqui para não ficar muito alto. Um beijo a todos. Hoje o estudo vai ser um estudo de colegamento. Quem sabe o que é colegamento? A sereia vai saber, não tem graça. Colegamento em italiano é de conexão. Vou fazer conexões, né? Interligar conteúdos. Tá joia? E a semana passada, sobre as lembranças da Dona Ivone. Lembram da última encarnação dela? No capítulo Arquivos da Alma, no qual ela diz: assim sendo, vivi novamente a época em que fora filha de Charles, século XIX, época em que possuíra carruagens, vestidos de rendas com longos babados e vivia no casarão senhorial. Ela coloca que seu nome era L, puntado de Leila. É aquele diálogo que ela tem com o pai antes da ação do suicídio. Vocês lembram disso? Devem lembrar, né? Que estavam estudando semana passada e tem o áudio também. O que é que eu queria trazer para vocês? Eu queria trazer para vocês alguns trechos, não vou ler tudo, vou contar para vocês, mas vou ler só algumas partes do livro Sublimação, tá certo? Que é o livro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o 7º livro, que a Dona Ivone editou em 1973, que é um livro que é feito seja pelo espírito de Leon Tolstói, seja pelo espírito de Charles, tá certo? Leon Tolstói é aquele grande conhecido escritor russo, que ela teve profunda amizade, inclusive ligação com ele reencarnatória também, tá? E Charles, nós já sabemos. No livro Sublimação, e esse livro Sublimação, eu queria ler para vocês esse trechinho que tem aqui, falando o seguinte: o livro Sublimação tem por objetivo confortar as pessoas vacilantes e frágeis nos momentos de provação. Apresenta 4 contos de Leon Tolstói passados na Rússia e 2 de Charles, um vivido na Pérsia e outro na Espanha. Enfoca temas como o amor ao próximo, a evolução, a lei de causa e efeito e a reencarnação. A mensagem espírita ali é destacada sobremodo, apontando rumos para o homem que busca incessantemente evoluir na senda da perfeição. Certo? Então, o livro Sublimação tem o conto de Charles, o último conto, que é o que se chama Nina. Nina era uma cigana dançarina, no qual Ramiro de Montalbán, que era um filântropo, nobre, estudioso de foco com o tema não espírita em si do início, mas espiritualista. Então, Ramiro de Montalbán já conhecia as mesas girantes. Ramiro de Montalbán já tinha tido comunicações mediúnicas através das próprias mesas, tá bom? E das escritas. E ele tinha estudado os assuntos tratados por Swedenborg, que era um espiritualista, um médium muito conhecido, né, das suas experiências extracorpóreas e o contato dele com os espíritos. Então, Swedenborg era conhecido. Depois, Ramiro de Montalbán vai conhecer Kardec. Vocês lembram
do que nós tínhamos falado do espírito Charles, Ramiro de Montalbán seria o próprio Charles, tá? Porque Charles é um pseudônimo dado a ele quando ele foi ser espírito protetor da Dona Ivone do Amaral Pereira, atual Dona Ivone do Amaral Pereira, tá certo? Então, ele jovem passa por esse botequim, vamos dizer assim, a taverna, encontra essa cigana dançando freneticamente em cima das mesas. Ele sente uma atração sobre-humana por aquela mulher, mas não é uma atração de homem para mulher, no sentido passional, mas uma coisa que dizia dentro dele que aquela cigana era sua filha, já tinha sido filha dele. Ele desce, cobre-a com o seu capote, né? Aqueles capotes antigos. Ele estava indo para uma representação de teatro com a sua noiva Constância dentro da carruagem, que fica enciumada. Constância era muito ciumenta. Cobre essa cigana e chama para a mesa, né? Faz com que ela pergunta por que ela está fazendo aquilo ali, quem é ela. Ela diz que o nome dela é Nina. Dá-la de comer porque ela está com fome. E ela abre o coração dizendo para ele que ela era uma escrava de um outro cigano. Ela estava muito doente. Estava com febre, dançando. Então, depois, passa um dia, ele vai buscá-la e leva para sua casa, para sua instituição e casa, para tomar conta dela. Ali, ele já diz para ela que a ama profundamente, mas não o amor de um homem por uma mulher, mas o amor de um pai para a filha. Anteriormente, uma dessas comunicações mediúnicas no qual ele participou, tinham avisado a ele que ele iria reencontrar sua filha. Quando ele vai conversar com a cigana Nina, ela abre o coração para ele dizendo que ela não é cigana de tradição, mas ela era hebreia, judia e tinha sido abandonada pelos seus próprios pais. E assim foi pega pelos ciganos, né? E dá-se a entender que ela era usada pelo aquele cigano Micaelis, se chamava Micaelis. Fim da história, ele consegue, vamos dizer assim, tirá-la da mão do cigano, o tal do Micaelis, e a leva para estar com ele na sua casa, tomar conta dela e tudo mais. Só que ele precisa fazer uma viagem. Quando ele vai fazer uma viagem de trabalho, a deixa, a sua noiva Constância faz uma armação dentro da própria casa e faz como se fosse uma carta dizendo que ele estava colocando-a para fora do casarão. E não era verdade. Era inverno, muito forte na Europa. Ela sai, não é, para não dar problema para ele, foge, não sei como é que história. E aí, não me lembro mais assim por detalhe, ela morre. Certo? Ela acaba morrendo. Quando ela está para morrer, e morre na verdade, né? Ele que está em uma outra cidade europeia e está nos seus escritos, vê-la se aproximar dele, pálida, e diz algumas palavras e ele entende que aconteceu alguma coisa com ela e volta correndo. Quando volta correndo, vem descobrir o que ocorreu. Que ele não tinha mandado ela embora coisa nenhuma, foi a noiva, ele ficou arrasado, desesperado realmente. Que história, né? Ele ficou desesperado por causa da morte dela. E ele chama, por coisa interessante, o tempo todo de filha. Ele a chama o tempo todo assim. Minha filha, minha filha, minha filha, sabe? Sempre chamando de minha filha. Eu tô querendo pegar um trecho aqui.
Tem até uma fala dela que eu vou ler para vocês, quando ele vai consolá-la e tudo, ela ainda em vida, ela diz para ele assim: Senhor, eu sou desgraçada demais para pensar em semelhante destino para mim, porque ele queria acolhê-la na casa dele, rica, né? A vergonha e a humilhação me matariam em pouco tempo. Além de tudo, sou judia. Não seria aceita num colégio de freiras. Ele queria botar ela para estudar. Olha, que coisa de pai mesmo, né? Ele ficou tão triste com tudo que essa noiva tinha feito que ele abandonou-a. Deixou e foi embora. No que ele foi embora para a França. Aí foi quando ele vai para a Sociedade Espírita Parisiense. Ele já tinha como alguma coisa contra aquele caráter dela, de Constância, porque Constância era muito assim, artificial, fingida, tinha ciúmes, né, do bem que ele fazia aos outros. Então ela representava papéis. E ele, quando veio descobrir tudo isso, é como se tivesse desmascarado ela totalmente, né? Então o trecho que nos interessa é esse aqui. Vou pegando por trechos. Então, naquele período ali, que ele foi morar no hospital, aí depois ele foi embora para a França. Por essa época, fora publicado em França o Código Doutrinário do Espiritismo, se é o Livro dos Espíritos, vindo também para a Espanha. Esse livro fora bem aceito pelas mentes lúcidas e os corações generosos, e a doutrina transcendente, revelada pelos espíritos superiores Allan Kardec, contou com adeptos muito leais no país. Entre estes, Dom Ramiro de Montauban e Dom Carlos de C. foram dos mais devotados e compreensivos, pois ambos possuíam conhecimento sobre o assunto, além de conhecer esoterismo e teosofia. Aceitaram, portanto, com alegria e entusiasmo o Código de Leis, que é o Livro dos Espíritos, e começaram a observar os princípios expostos no dito livro. Entretanto, moralmente muito contundido pelos últimos acontecimentos de sua vida, Dom Ramiro decidiu voltar à França, visitar Allan Kardec, o ilustre autor do livro, e aprofundar-se nas experiências psíquicas e estudos junto ao mestre. Assim foi que partiu para a França por tempo indeterminado, enquanto o novo serviçal era incumbido de zelar da sua residência, que ficava fechado, e Felício acompanhavam como seu novo criado de quarto. Era o empregado que ele tinha. Em chegando a Paris, o moço filântropo alugou uma pequena casa em bairro residencial modesto e passou a levar a vida muito discreta, dedicada exclusivamente aos seus novos estudos e às experiências espíritas junto ao grupo dirigido por Allan Kardec. Aí eu vou dar uma pausa aqui para vocês, o seguinte, uma parêntese. Ou seja, ele se dedicou a Kardec, aos estudos espíritas na Sociedade Parisiense, correto? Já tinha um estudo esotérico, estudo teosófico. Nós viemos saber depois, no livro Devassando Invisível, que ele tinha sido até um príncipe hindu. A Dona Ivone revela isso. Em uma determinada encarnação. Os hindus já são reencarnacionistas. Então, vocês são de acordo que o espírito Charles, ele já tinha pregressamente dentro dele essa educação espiritualizada sobre a reencarnação. Então, ele estava gravado as suas experiências reencarnatórias. Então, Charles já era um espírito espírita. Então, Charles já era um espírito que na encarnação anterior ainda,
não é? Ele não tinha agregação a uma religião como a católica. Então, por que Charles era, vamos dizer assim, chato, entre aspas, né? Com a Dona Ivone, além de ser né? Porque Charles conhecia mesmo o espiritismo de fato, tá? Então, vamos aqui, ó. Cerca de 2 meses após a sua chegada a Paris, Dom Ramiro começou a ver silhueta espiritual de Nina em sua casa. Então ele começou a ver Nina como espírito na casa dele. A princípio viu-a indecisamente, mas com o prosseguimento das aparições pôde distingui-la com precisão e até reconhecê-la. Satisfação sem limites invadiu-lhe a alma. Nina vivia, o que confirmava a revelação dos espíritos. Outro detalhe importante: quando ele se dedicou totalmente ao estudo da doutrina espírita, até porque ele podia, né? Que ele podia se alimentar por outros meios, era uma pessoa rica, vamos dizer assim. Apesar de não trabalhar para se manter, vamos dizer assim, economicamente, para comer, ele estava trabalhando do mesmo jeito, porque o trabalho é tudo aquilo que ocupa o homem utilmente. Então, Dom Ramiro de Montauban estava trabalhando com a intelectualidade e nisso evoluindo, não é? Com a inteligência. Quando nós nos dedicamos ao trabalho, nesse sentido, ao estudo da espiritualidade, nós vamos desbloqueando dentro de nós e ampliando os nossos centros de força, os nossos chakras. Palavras assim orientais, tá? Não é uma palavra espírita. Mas nós vamos abrindo o campo. Quando nós vamos abrindo o campo, parece que os fenômenos começam a acontecer mais intensamente. Então a mediunidade começa a se caracterizar mais, as coisas começam a acontecer, você fala, nossa. Por sinal, existe uma frase muito popular que diz assim: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Vocês conhecem essa frase? Porque nós vamos abrindo campo, que vamos aumentando as nossas vibrações e situações vão acontecendo. Né, Dudu? Não é do seu tempo não, né? Coisas vão acontecendo. Isso pode acontecer também no sentido pejorativo, ou seja, poxa, parece que quanto mais eu rezo, mais problema eu tenho. Ou quanto mais eu me dedico, isso acontece no meu espírita, ao estudo do espiritismo, parece que as coisas vão piorando para mim. Não, é porque a pessoa vai tendo um preparo adapto a enfrentar aquela problemática. E na parte do psiquismo, é porque a pessoa vai tirando bloqueios, é como se fosse tirando véus e véus de Ísis. Vai tirando o véu que cobre os olhos espirituais. Então a pessoa tem uma percepção mais ampla, né? Mais ampla da coisa. Então, ele vai para a França, fica na Sociedade Espírita Parisiense, se entrega aos estudos com todo amor e carinho junto ao mestre lyonês. Charles foi amigo de Kardec. Não é brincadeira, não. Amigo de Kardec reencarnado. Ou seja, não é como alguns espíritos que a gente conhece. Escreveram livros, mas estavam trabalhando em outras áreas. Ou seja, eram católicos, eram padres, eram freiras, certo? Eles estavam em outras áreas. Charles não, Charles era amigo de Kardec. Aí eu me lembro daquela frase de Jesus que diz: eu não já vos chamo servos, mas chamo-vos de amigo. Ou seja, conviveu com Allan Kardec. Conviveu pessoalmente com os estudos, com os espíritos, cresceu ali espiritualmente junto com Kardec nos estudos, pesquisou, conheceu os espíritas da época, seja os espíritas cristãos, seja os espíritas imperfeitos,
os espíritas experimentadores, enfim, Charles teve contato direto com isso. Uma beleza, né, dona Edna, né, Diana? Ai, meu Deus, né? Vamos lá. Cerca de 2 meses após sua chegada a Paris, Dom Ramiro começou a ver a silhueta espiritual de Nina em sua casa. A princípio, viu-a indecisamente, mas com o prosseguimento das aparições, pôde distingui-la com precisão e até reconhecê-la. Não, Diana. Não. Dr. Bezerra era outro espírito. Certo? Dr. Bezerra desencarna, em 1900. Dr. Bezerra estava em espírito, depois reencarna no Brasil e nasce, vamos dizer assim, totalmente católico. Ele vai abraçar o espiritismo já velho, idade madura. Nesse meio tempo, tá Charles de lá trabalhando. Vocês entendem? Já espírita. Nina vivia o que confirmava a revelação dos espíritos, pensava nele, pois procurava-o, apesar de não mais pertencer ao mundo terreno e era a mesma de sempre. Olha como o espírito se apresentava a ele, humilde e reservada, parecendo tímida diante dele, como sempre fora e muito triste. Então, ele se recolhia, orava e punha-se a conversar mentalmente com sua antiga protegida. Vocês já estão percebendo quem é Nina? Quem é Nina, gente? Deixa eu ver. Ele vestiu como cigana, que ele pegou ali, tomou conta e disse que era filha dele, tinha sido filha em outra encarnação. Dona Ivone. Nina era Dona Ivone. Olha as características das personalidades como batem uma com a outra. Triste, reservada, parecendo tímida perante ele. Era um espírito que não estava tão legal. Aí ele dialogava com ela. Como estás agora, minha querida? Sentes, porventura, o sofrimento causado por tua enfermidade? Sabes que não mais pertence ao mundo material e, portanto, não pode sofrer fisicamente. Sabes que teu corpo carnal desaparece na sepultura e que tua alma é imortal. E por isso estás aqui, me vês e eu te vejo e te falo, e sei que me ouves e compreendes. Não te assuste, minha irmãzinha querida, Deus permitirá que sejas amparada e obterás a recompensa do muito que padeceste neste mundo. Mas o espírito de Nina não respondia. Continuava triste, por vezes desaparecia, para reaparecer em seguida. Dom Ramiro, porém, continuava a conversar mentalmente e consolava. Não penses que escrevi aquela carta despedindo-te de minha casa. Não, minha querida. Ele estava encarnado na casa dele, viu o espírito dela e conversava com ela mentalmente. Tudo isso é um diálogo com ela. Ela ficava caladinha, o espírito, né? Não, minha querida, eu não faria isso com quem quer que fosse e ainda menos contigo, a quem quero tanto. És a minha irmã muito amada e sofro profundamente com o que te aconteceu em minha ausência. Um dia, porém, o jovem titular assistia a uma experiência mediúnica de uns colaboradores de Allan Kardec, quando viu Nina deslizando pela sala onde se reuniam. Orou em seu benefício pensando. Então, ali bem, ele estava na reunião mediúnica de um dos colaboradores de Kardec, ali na Sociedade Espírita Parisiense, e a viu. Ele era médium vidente, tá claro isso, né? E a viu. Bom dia, Maria, bem-vinda.
e começou a orar por ela. Nina sofre. Ela não encontrou paz no além. De súbito, um dos médiuns presentes começou a escrever rapidamente. E Dom Ramiro viu que era Nina que era ao lado dele. Lhe dava seu pensamento para que o instrumento humano transmitisse-o a ele, Ramiro. Ela estava amparada por uma entidade instrutora e escrevia facilmente. Então, Nina já vinha trazida por um espírito protetor, instrutor, e ela já estava escrevendo por um médium, pela psicografia. Porém, ele a viu, porque ele era médium vidente, né? Várias laudas de papel foram preenchidas com aquela escrita nervosa, que traduz a ação do desencarnado sobre o médium. E Ramiro esperava sereno o final da manifestação para conhecer o conteúdo da carta, que certamente seria dirigida a ele. Ao fim de 10 minutos, a mão do médium deteve-se. Nina desapareceu da vidência de seu antigo benfeitor. O médium despertou e disse: é para vós outros, irmão Ramiro, pois entre aquele grupo homogêneo de aprendizes da grande doutrina desapareciam os títulos nobiliárquicos, para se considerarem todos iguais perante a Deus, irmanados pelo amor cristão. Ali se chamavam de irmão, e ele tinha título, né? Um título nobre. Uma das falas de Kardec no Obras Póstumas, depois a gente vai ver isso na Viagem Espírita, na Revista Espírita, que Kardec se emocionava demais, que ele dizia que o espiritismo para ele já estava ganho, porque ele, pessoalmente, né, que ele via nas mesmas mesas, sentado junto com ele, né, o príncipe e o operário. E isso emocionava Kardec demais. Isso dava uma emoção em Kardec super grande, por causa dessa igualdade, né? Dom Ramiro tomou daquelas páginas, colecionou-as e depois leu a mensagem em voz alta para os companheiros também edificar. Pois é, agora vai ter a carta de Nina, a cigana Nina, que depois vestirá o corpo de Leila mais adiante, que depois vestirá o corpo de Dona Ivone do Amaral Pereira. Mas vocês têm intenção de ouvir essa psicografia? O que será que o espírito Nina vai dizer para ele? Vocês querem saber? Ah, vocês não estão curiosos, não. Tô vendo, todo mundo tá pouco curioso hoje. Todo mundo pouco curioso. Quero mais entusiasmo. Serei. Seria esse seu oxe deixa você tão abaianada assim, abaianaizada. Mais entusiasmo, mas não, tá pouco. Tô brincando, gente, vamos lá. Vamos ver o que é que a Dona Ivone diz na psicografia, né? Sim, meu bom amigo e protetor, eu sofro e não encontrei ainda a paz que o vosso coração generoso me deseja. Mas não é a recordação do meu mal físico que me faz sofrer. Confesso que não guardei essa impressão da matéria, pois sentia que precisava morrer ou desaparecer do mundo terreno, e ainda respirava no meu corpo físico, e já sabia que ia deixando o mundo onde tanto sofri, para Deus prestar contas dos meus atos. Após o meu último suspiro no corpo físico, entrei em sonolência. Adormeci e apenas percebi como um sonho que Dom Carlos e o bom Felício conduziam-me ao cemitério, únicos amigos que tive para me acompanharem à última morada terrena. Ela já nos conta que não estava sofrendo por causa da doença do corpo, porque ela já pressentia a morte, que ela dormiu, quando acordou,
estava sendo levada por Dom Carlos e Felício, para o cemitério. Agradeço a Dom Carlos a despesa do meu funeral. Deus recompensa-lo-á por mais essa caridade, pois eu não poderei recompensá-lo senão com amor e gratidão da minha alma. Olha como ela nota Dom Carlos. Quem percebeu? Quem percebeu ela frisar Dom Carlos? Depois ela diz, como é que ela vai recompensar a generosidade? Com amor e gratidão da minha alma. Guardem essa frase. Adormeci. Não sei quanto tempo assim permaneci, tranquila e inconsciente, como que desmaiada. Despertei, porém, lentamente, sem saber onde me encontrava, pois eu me via cercada de brumas como o nevoeiro do inverno. Entretanto, lembrei-me que estivera hospitalizada e então encaminhei-me para o hospital, onde com tanto carinho me trataram, e voltei ao quarto por mim mesma antes ocupado. O leito estava vazio, recomposto, à espera de algum outro ocupante. Sentei-me à beira dele e pus-me a refletir. Para onde iria agora? Se continuava viva, se não morrera e não me indicava que deveria tentar a meu favor? A aflição sentida na terra com a minha miséria continuava neste outro mundo que eu não compreendia. E nesse estado de indecisão, todo o panorama da minha infeliz vida desenrolou na minha frente, e eu assisti ao desfile dos meus atos como se fosse um drama teatral que se encontrasse arquivado dentro de mim. A vergonha do que foi a minha vida, os deslizes que pratiquei, o opróbrio de me ter de vender a quem melhor pagasse para poder viver, esmagaram a minha alma. Pois vós sabei, meu amigo, que nunca me adaptei de boa mente à triste vida que levei. Já eu vou comentar, tá? Envergonho-me diante de mim mesma, diante de vós, a quem amo e respeito, diante de Deus, a quem devo prestar contas, pois hoje reflito que, como diminuta parcela de esforços, eu poderia antes ter usado o trabalho honesto como recurso para viver, em vez de me entregar à vida fácil da boemia, arrastada pelas minhas próprias fraquezas, pelo que não soube evitar as companhias más. A tristeza, porém, galgou o ápice da desolação em minha alma, quando me vi perambulando pelas ruas de Madrid, faminta e doente, enregelada de frio, sem pouso, sem um teto que me abrigasse da chuva geada, enxotada por todos, como os cães da rua talvez não fossem. Vossa lembrança apareceu-me então, qual consolo supremo, mas de pouca duração. E então indaguei, reportando-me a Deus em pensamento. Por que, Senhor meu Deus, vós que sou Pai de misericórdia infinita, permitistes que eu sofresse tanto, sem de nada ser culpada? Porque fui infeliz desde a infância, sem lar, sem amigos, sem proteção, atirada ao mal do mundo como trapo desprezível, passando de mão em mão e de cada uma saindo mais ferida e aviltada. Porque o destino foi tão cruel para mim, jogando-me no mundo em plena adolescência para me finar na via pública qual animal desabrigado. Porventura, vós não sois também meu pai? Que tristeza, gente. Por que tão tarde logrei o amparo de um coração generoso, o qual não pôde fazer de consistente para mim, porque eu já me encontrava condenada pelo passado e com o futuro para sempre comprometido? Sentada ali, no mesmo leito onde meu pobre corpo silenciara para sempre, vendo a minha frente extraída de mim mesma, a vida dolorosa que levei desde o berço, desfiz-me em lágrimas desesperadoras. E se não blasfemei, meu caro senhor Dom Ramiro, foi porque vós me haveis ensinado a respeitar e a bendizer o nome de Deus, mesmo quando a desgraça me atingisse. Ponto. Vamos conversar agora. Ela, depois da perturbação, que ela fica, se não se entende, não se encontra, ela passa por um momento de solidão, que era para que ela própria refletisse. Porque
eram somatórias para Dona Ivone dos seus próprios desvios, ainda mais das outras encarnações. Ainda anterior a Nina, que vamos ver no Cavaleiro de Númenés, que vamos encontrar nas Voragens do Pecado e tantas outras. Então ela passou pela prova da solidão, porque ela se afastou de todos os seus bem-amados. Ela tinha uma família espiritual muito nobre, que renasciam e renasciam juntos, e ela se perdia, e ela desviava, e ela não andava em vibração com o pessoal. E o pessoal ia evoluindo, ia caminhando, e ela para trás, e ela para trás. Aí ela teve que passar por aquela solidão ali, abandonada pelos pais hebreus. E aí adolescente no meio do mundo. Olha que situação social desgraçada. Aquele ali, aquelas reflexões que ela vai fazendo, autoperguntas, são as dores do espírito. Ela fala vida fácil entre parênteses mesmo, viu, Flor? Porque são as expressões que se usam normalmente para prostituição, né? Vida fácil é uma vida difícil demais. Tão difícil que ela mesmo diz vender para sobreviver, né? E como é que ela ia arrumar trabalho? Vida fácil porque é o emprego mais fácil que um acha. Vamos dizer assim, é o que mais tem gente que ele puxe para fazer, vamos dizer assim. Nessa expressão, nesse sentido, né? Vamos dizer. Então, se ela não teve orientação social, olha como a influência do meio pesa muito. Mas ela tinha que ter passado pelas provações dolorosas, ela tinha que ter resistido, ela não conseguiu. Então, ela foi aprendendo muito mais pela dor dilaceradora. Como ela tinha tido uma família muito nobre espiritualmente, e ela não valorizava aquelas companhias nobres, aqueles espíritos nobres, como pais, mães, irmãos, né? Ela teve solidão. Para valorizar a família. Então ela veio cigana, usada. Mas aquela idade dela era muito jovem, ela morreu menina. Porque se vocês fizerem as contas, Dom Ramiro de Montauban era jovem também. E ela era muito jovem. É bem possível que ela tenha morrido antes dos 20 anos. Certo? Menina mesmo, na flor da sua juventude. E ela ficou muito doente. Por causa que ficava sempre exposta, consumando o fluido vital, né? A vida da boemia não era uma vida que ela gostava, porque ela era passional. Mas não é que ela tinha o intuito da prostituição. A prostituição foi um meio de se manter. Então, ela poderia ser passional assim, ter uma vida boa, normal, né? Normal. E aí, ela se apaixonar por um rapaz, depois se apaixonar por outro rapaz, mas não nesse sentido assim tão vil, tão triste, que era para, vamos dizer assim, o fundo do poço pro espírito, né? E ela teve que vivenciar isso, ela vivenciou isso e ela se desesperou. O contato com o próprio Dom Ramiro naquela encarnação mesmo, de cigana, foi para que ela pudesse experimentar o carinho por pouco tempo e naquela encarnação aproximá-la a Deus. Porque é muito provável que ela já deveria estar para desencarnar mesmo. Certo? Ela deveria estar para desencarnar por causa da doença, que já estava com seu curso bem adiantado. O seu é bem assim desenvolvida. Então, o pouco tempo que ela esteve com ele fez com que ela conhecesse a Deus e ele ensinou tanto que ela frisa isso. Que ela não maldisse por causa do contato que ele ensinou. Não é, Flor? A Flor colocou ali pra gente, naquele tempo nem existiam antibióticos e outras coisas. Vocês imaginam? Que situação? Então, para ela voltar ali com ele, contato com ele, ele era um homem que não era um homem velho.
É porque as pessoas envelheciam, eram ditas velhas muito cedo, né? Um homem de 40 anos já era dito um homem assim muito maduro, muito gasto, que não era verdade, tá? Então ele era jovem, ele era muito jovem, ainda naquele período. Vamos lá. E o que foi que ela fez naquela solidão, andando pelas ruas de Madrid, naquela solidão, que foi o ápice da sua dor ainda continuar, né, naquela autorreflexão, ela chamou por Deus. Não lembra um pouco, André Luiz? Porque o inferno é pessoal, né, de cada um, a sua desgraça íntima. Então, cada um sente de uma forma diferente a sua dor. Para ela, o inferno dela era a solidão mesmo. Então, através da sua solidão, andando, vagando pelas ruas, ela começa a refletir em Deus. Chama por Deus. Aí, olha só. Mas, subitamente, vi-me envolvida por uma faixa de luz argêntea. Minhas lágrimas cessaram como por encanto. Não sei se me assustei ou se a percepção da presença de amigos para mim invisíveis reanimou-me. E foi o que ela fez? Pela prece ali, chamando por Deus, ela aumentou o campo vibratório. Como ela aumentou o campo vibratório, ela começou a perceber os espíritos protetores que estavam com ela. Pressenti que algo extraordinário realizava-se em meu benefício. E o terror do abandono e da solidão, que tanto me martirizara durante a vida, desfazia-se enquanto a aurora de confiança despontavam em meu ser. Fui arrebatada do quarto do hospital, suavemente pairando no ar como se for uma pluma e cercada de um plano azul luminoso, como se gravitasse sobre campos extensos. Lá embaixo, eu entrevi a cidade entre bruma silhueta como desenhada em tintas frágeis. Uma voz afetuosa fez-se ouvir, aterrorizando-me mais do que confortando, e compreendi que ela se dirigia a mim e me dizia: invocas o santo nome de Deus, minha filha, por entre interrogações aflitivas sobre a razão dos teus infortúnios. Tuas indagações foram levadas em conta e aqui estou, incumbido de satisfazê-las. Por que não possuías lar, nem amigos, nem mesmo a honra pessoal, pois era a pobre criatura desacreditada até perante o próprio conceito? Pois tu mesma responderás a tuas indagações, e essas respostas estão arquivadas no recesso de ti mesma, do teu ser espiritual. Então ele disse que todas as respostas estavam nela, né? Porque as experiências reencarnatórias estão gravadas em nós, na nossa chamada memória integral, ou seja, na memória do indivíduo como espírito milenar. Aturdir-me, não compreendendo o que eu via. Estranha vertigem envolveu-me em seguida. Meu cérebro confundiu-me agitado. Fui abalada por emoções dolorosas, estranhas, e em dado momento vi o meu sepultamento pobre, acompanhado por Dom Carlos e Felício. Percebam que era um momento de perturbação. Tudo isso no arco de tempo da desencarnação, né? Fui abalada por emoções dolorosas, estranha, e em dado momento vi meu sepultamento pobre, acompanhado por Dom Carlos e Felício. Voltei então à vida que acabara de deixar, mas em sentido contrário, isto é, revi o meu drama de trás para diante da morte e nascimento. Revivi e sofri novamente todos os lances que já vivera, até que cheguei ao ponto que era recém-nascida e sugava o seio da minha mãe, envolta em faixas de lã. Mas não parei aí. Terrível escuridão envolveu-me em seguida. Eu atingi o regresso da minha memória espiritual, uma existência anterior que acabava de deixar. Vi-me no fundo das águas, afogando-me, debatendo-me à procura de hipotético salvamento. Contundida, mutilada, desesperada e aterrorizada pelo que acabara de praticar,
pois senti que me suicidara, atirando-me ao mar para não sofrer o opróbrio de me tornar mãe solteira. Se vocês lembram ou se vocês leram as obras de Dona Ivone, essa foi exatamente o período que ela lembrou, essa lembrança dela, né? De imediato, que a veio, foi uma experiência anterior, que não é dita que foi logo imediata aquela da cigana, tá? Foi aquela necessária para ela relembrar, foi quando ela se jogou do despenhadeiro, no livro Dramas de Bretanha, se eu não me engano, e que, tadinha, né? Eu acho que como Bertie, ela estava grávida e ela se sentiu assim humilhada porque ela não queria casar com aquele homem que ela tinha que casar porque o pai do seu filho tinha morrido. E ela se jogou através da própria obsessão. Ela estava sofrendo uma obsessão muito profunda. E ela se suicidou. Então aquela obsessão ali, aquele suicídio, foi praticamente uma indução do ser obsessor, do espírito que estava assediando-a. E ela estava no auge da loucura. Eu ia ser mãe e não tolerava a ideia desse filho que me desonrava. Novo drama desfilou então à minha frente, eu mesma contando a mim própria o que fora esse drama. Vi-me filha de um nobre fidalgo, cercada de respeito, atenções e conforto. Mas fui má filha para os meus pais. Não os amava devidamente, não os respeitava. Atraiçoei e menti a quantos me amavam. Enxovalhei o bom nome que eu usava com desrespeito a mim própria, dando-me voluntariamente a desonra pessoal, movida por paixões inferiores que eu poderia ter dominado, mas aos quais preferi acalentar. Vós ereis, então, o meu irmão mais velho, um segundo pai a quem eu devia respeito e a quem muito amava, e chamava-me então Angélica. Ela botou entre parênteses, Angélica, né? Depois vai ter outro nome no livro. Mas também os vossos conselhos desprezei, apesar do muito que vos queria, sem me aproveitar do ensejo de salvação que o céu me permitia, através da vossa pessoa que me amava e tentava encaminhar-me para o bem. Perdi-me, portanto, desgracei-me voluntariamente, quando poderia ter sido boa e feliz, pois tiver oportunidades para tanto. Os remorsos dos desatinos que cometi fizeram-me rogar a Deus a punição que me era justa. Voltei então a tomar outro corpo de modo a expiar meus erros e completar o tempo de existência que me faltava viver, quando preferi o suicídio. E renasci como filho infeliz de um pobre saltimbanco que morreu cedo e me deixou desamparada entregue ao mundo. Fui Eponina Vidigal, e o que sofri, pois vós sabeis. Senhor Dom Ramiro, era o resgate e a punição para que Angélica, filha de nobres, que não soube honrar os seus pais, que ultrajou o próprio lar, com seu proceder desonesto, e voltou à terra só e desamparada, desonrada e ultrajada, a fim de aprender o respeito devido à família, a significação de possuir um lar, e, acima de tudo, que o suicídio é um crime que retarda de séculos o equilíbrio mental e vibratório daquele que o pratica. Perdoai-me, senhor Dom Ramiro. Perdoai-me, meu amado irmão. Olha que lindo, né? Essa foi a psicografia dela. Como ela reconhece as suas dores, como ela sabe os porquês da sua desencarnação,
da sua experiência encarnatória como Nina. Gente, depois disso, ela vai reencarnar como filha de Dom Ramiro. Naquela mesma encarnação, Dom Ramiro a conheceu 2 vezes. Ela reencarna, não é? Como filha dele. Vamos adiante. Dom Ramiro leu em lágrimas a mensagem obtida. Enquanto os companheiros da reunião comentavam o valor dela, ele exclamava: eu sabia que Nina Vidigal fora minha irmã em uma passada vida e se chamava Angélica. Esse Angélica sempre em aspas. O amor celeste que consagrei, a estranha piedade que ela me inspirou, não poderiam ter outra causa. Não é, dona Edna? É uma dor muito grande, né? E a emoção que ele sentiu, aí ele vai entender todo o amor que ele teve por ela, porque é que ele encontrou aquela cigana e sentiu aquele senso de proteção. Mas um dos assistentes, inconformado com o fenômeno ali observado, levantou uma dúvida e expôs aos circunstantes, na reunião ali, né, que era a reunião mediúnica. Como Nina, sendo espírito sofredor, recém-desencarnado, pois apenas meio ano que se libertava do peso carnal, mal sabendo durante a vida ler e escrever, agora poderia ditar uma comunicação de tão alto valor corretamente escrita? Olha que interessante, outra instrução muito importante para nós. Um dos que estavam ali perguntou, vem cá, tinha 6 meses de desencarnada somente. Tudo isso que ele foi embora, foi para o hospital, depois foi embora para a França e estava estudando com Allan Kardec, só tinha 6 meses. 6 meses. A emoção que ele deveria sentir ali e que ele chorando e tudo, ele não deveria, dona Edna, né, nem transpor a metade do que ele estava sentindo. Porque imagine na frente daqueles homens de ciência, tudo ali, tudo espírita, mas era um homem de ciência, né? E não ter que travasar toda a emoção, ele devia estar com aquele peito dele explodindo. Vocês imaginam? Então o cara ali, né, ele colocou essa indagação. Voltou o médium a concentrar-se como se pedisse esclarecimentos aos amigos invisíveis ali presentes e logo sua mão, por estes acionada, escreveu nervosamente. Olha a resposta dos benfeitores sobre a dúvida, né? Nos refolhos do ser espiritual da irmã comunicante residem os conhecimentos intelectuais por ela adquiridos através de suas existências anteriores e na própria erraticidade. Durante a última encarnação, que foi expiatória, esses conhecimentos ficaram comprimidos em sua consciência profunda. Nós não aprendemos isso? Que no Livro dos Espíritos, que a nossa inteligência, a nossa faculdade da inteligência pode ser limitada por causa da expiação ou também por causa de a gente ter que apresentar um campo ou um outro campo provacional. E aquilo fica assim, vamos dizer, coberto. E muitas vezes em transes espirituais, a pessoa, num transe sonambúlico ou num transe de dupla vista, a pessoa pode ter uma expansão tão grande da consciência e demonstrar um conhecimento da própria pessoa, né? Eu digo uma coisa anímica, que em estado normal, de desperto, de lúcido, lucidez encarnatória, ele não vai ter. Aí as pessoas se admiram. Então isso é possível, né? Vamos lá. Uma vez liberta do cárcere carnal, eles brilharam novamente, iluminando-lhe a mentalidade. Acresce a circunstância de que a comunicante não está só, tutelares invisíveis assistem-na e a ajudarem nesse desabafo de que sua alma necessitava, além do que era preciso, que também ela desse o seu testemunho de sobrevivência nessa hora em que se esboça nova aurora
de conhecimentos espirituais no horizonte da vida humana. Perfeito. A sessão foi encerrada e Dom Ramiro voltou a casa meditativo e confortado por boas impressões. Então tem um ensinamento muito profundo aí desse mentor. Porque a experiência pessoal de Nina e de Dom Ramiro serve de testemunho para os espíritas. Porque aquela carta de Nina traz assim um conhecimento espírita profundo para os estudos da psique do espírito, né? O porquê, da própria reencarnação. Olha quanto conteúdo tinha uma psicografia dessa naquela época. Enorme, né? Sobre a perturbação, sobre o valor da prece. Então tinha um conteúdo muito profundo e muito detalhado. A psicografia da Nina. Aí eu vou e volto com vocês. Que nada perde. Tudo tem. A espiritualidade não dá ponto sem nó. Além da experiência dela, ela estava sendo amparada por espíritos do invisível, que eram mentores ali da reunião, que estavam, vamos dizer assim, dando aquela chama, aquela gasolina, aquela energia para que ela pudesse revigorar a sua memória e ter mais agilidade no pensar ao transmitir o próprio pensamento na junção do próprio médium, tá bom? Na junção do próprio médium. Então, assistência espiritual foi fundamental aí. Muitas vezes, gente, quando a gente vê um espírito se comunicar e trazer uma mensagem e tudo mais, às vezes o espírito vem dar uma comunicação para um parente, para um ente querido, e ele tem assim uma determinada, vamos dizer, nas palavras, uma determinada lucidez, que é óbvia a assistência do mentor, do próprio médium, outros, que dão sustento psíquico mesmo, psicológico, para o comunicante, para não deixar o próprio comunicante se desabar, né, em emoção. Então sustenta ele, como se estivesse jogando energia assim, como um passe, para que ele não se desabe. Então, às vezes, uma comunicação de um espírito para sua mãe, ele vai dizer, aconteceu isso, mãe, aconteceu assim, aconteceu assado. E aí você vê um conteúdo evangélico, uma orientação evangélica para a própria mãe. Que, vamos dizer, é uma inspiração do próprio mentor para que ele possa transmitir aquele pensamento na psicografia. Não é interessante? Porque às vezes você vê dizer assim, aconteceu assado, mas mãe, procure cuidar dos pequeninos de Jesus, os tantos órfãos que tem no mundo, olha a caridade que é possível se fazer, não fique chorando por mim. Ou seja, você vê um conteúdo muito profundo que você fala, puxa, mas um espírito, né, mediano, medíocre no sentido positivo, não pejorativo, são os mentores que sustentam, que inspiram o próprio espírito a transmitir aquele pensamento. Curioso isso, né? Então, é o que acontece, e muitas vezes de psicografias, é o que aconteceu com a Nina. Como eu vi que vocês gostaram muito desse assunto, vocês gostaram desse assunto, gente? É interessante que eu dê continuidade a essa leitura para que vocês entendam o fechar do drama. A conclusão disso aí, desse conto que chama Nina, no livro Sublimação, para que depois eu dê continuidade a Recordações da Mediunidade. Porque assim, gente, é muito interessante que eu traga isso para vocês, porque vocês teriam que ler todos os livros para ter esse raciocínio. Vocês me entendem? Vocês conseguem me entender quando eu falo isso? Porque esses livros depois foram sair, muito depois, quando ele escreveu Recordações da Mediunidade. Eu adianto para vocês alguns pedaços dos outros livros para que vocês possam entender com muito mais profundidade aquilo que ela está expondo. Esse livro que ela está escrevendo aí, Recordações da Mediunidade, foi editado muito antes desse livro Sublimação, gente.
Esse livro Sublimação não foi em 73 ou foi em 79? Uma coisa assim, não me lembro mais. Deixa eu olhar aqui para confirmar. Em 73 ele saiu. Então eu trago isso para vocês, porque aí eu trago um pedaço, eu conto para vocês o fato lá do Drama de Bretanha, certo? Que são livros biográficos dela sobre as suas encarnações, né? A trilogia, vocês sabem disso. E aí ela já tá contando pra gente no capítulo Recordações da Alma, não, como é o nome desse capítulo, gente? Ó, esqueci. Deixa eu voltar. Não me lembro o capítulo. Muito bem, Juliana. Arquivos da Alma, obrigado, Dudu. Como esse livro foi escrito depois, ou antes, me perdoe, o Recordação da Mediunidade foi escrito antes e o Sublimação depois, e a gente tem o privilégio, gente, quem leu isso na época ficava boiando, não tinha conhecimento que a gente tem na mão hoje, não é? Então a gente é privilegiado pra caramba, né? Então a gente tem esse conhecimento hoje para poder fazer o que eu disse para vocês no início, um estudo com colegamento, estudo de colegamento. Um estudo com conexões, com integrações de outros. Então no meu estudo da Dona Ivone, eu tenho ao coração trazer isso aqui, para que vocês possam entender bem melhor. É um estudo, não é? Então eu vou continuar semana que vem com essas passagens do livro Sublimação, para depois vocês entenderem quando ela teve a personalidade Leila e teve esse diálogo com o pai dela no livro Recordações da Mediunidade. Fica muito mais compreensível, né? Então, agradeço a vocês com meu carinho, a presença de todos, Dudu, Dona Edna, Andréia, Flozinha, a Mara, que tá aí também, a Fátima, Vigelinho, a Andréia, a Diana, a Sandra, a Seria tava aqui com a gente, nossa Mariazinha, o Dona Demi e o embaixador. Muito obrigada pela presença de todos e não tem uma conclusão de estudo sem uma prece para finalizar. Então, convido-os à elevação do pensamento a Deus, nosso Pai amigo. A Jesus, o nosso irmão maior e mestre. Ao agradecimento profundo aos espíritos que estão ligados a essas histórias, que abriram seus corações, que trouxeram a intimidade das suas vidas para que nós pudéssemos conhecer e, através disso, comparar as nossas próprias vidas, aprender com as lições de cada um deles. O nosso muito obrigado ao Espírito Charles, a Dona Ivone do Amaral Pereira, o nosso carinho especial, porque nós imaginamos como deve ter sido difícil para ela, a época encarnada, como Ivone, ter que expor a sua própria vida. E como a própria exposição da sua vida ajuda, socorre, levanta muitas vezes da lama muitos de nós, da lama do desespero, da lama da desilusão, como através das suas vitórias, enfim, nós podemos soerguermos, nós podemos levantar a cabeça e dizer: eu também posso, eu também vou conseguir. Como é possível então, Senhor, através dessas biografias maravilhosas, perceber que nós não somos vítimas de nada, de ninguém,
e que a tua justiça, meu Deus, a tua lei se cumpre e se cumpra sempre. Tu, ó Pai, todo amor, toda permissão, perfeição, possa latejar em nós. Que o nosso diamante contido no nosso coração possa ser lapidado que a tua presença, Pai, em nossas vidas. Que nós possamos nos reconhecer todos os dias nesse autoconhecimento, Senhor. Nos inspirando, nos instruindo através do Consolador prometido que o teu Filho Jesus nos prometeu e nos trouxe pelo Espiritismo. Muito obrigado a todos vocês que aqui se encontram e que todos os lares possam ser iluminados pela paz e pelo reconhecimento a Deus e agradecimento ao Pai. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, pessoal. Dia de luz maravilhoso para vocês. E que o estudo da semana que vem seja ainda melhor do que esse, para se completar, tá certo? Um beijo a todos e vamos lá para a vida de encarnado que essa nos chama. Tchau, gente. Beijão. Obrigada.